bom dia, bem-vindos à aula número 11, Análise Estatística. Nesta aula eu não vou necessitar de apoio dos suportes em PowerPoint, por isso irei só estar na internet. Nesta aula eu irei mostrar-vos dois sites, os principais sites que eu utilizo para fazer uma análise. Como vimos na aula anterior, uma análise quantitativa, mas também qualitativa, ok? Nestes dois sites que eu irei mostrar, faço a análise qualitativa e quantitativa. Quantitativa em termos de estatísticas, número de resultados, número de golos, número de vitórias, e qualitativa, lesões, castigos, meteorologia muitas vezes, e também jogadores que vêm da seleção ou não. Ok? Então vamos começar a aula número 11 e o primeiro site que eu vos irei mostrar é o SoccerStats. É um site que eu já utilizei aqui nas nossas aulas. Entrei aqui pelo Google. Como vocês podem ver, SoccerStats basicamente é o primeiro site que nos aparece. Em primeiro lugar, aqui o layout do SoccerStats. Temos aqui um live score se vocês quiserem. Eu não utilizo muito o live score do SoccerStats, mas também tem. Mas aqui o principal é a relação de aqui o matches, tipsters. Isto não interessa muito porque nós vimos aqui fazer a mesma análise estatística. Aqui em cima vocês têm todas as ligas. Se vocês quiserem ir a um jogo, por exemplo, da Liga Espanhola, vamos aqui a Liga Espanhola ES, é a Liga Espanhola. Aqui E2 é a Liga Espanhola segunda divisão, digamos assim, mas nós queremos ir aqui à Liga Espanhola Primeira Divisão, e vocês aqui vão ter todos os jogos que irão ocorrer e que já ocorreram, bem como a tabela classificativa, toda a tabela home away, ou seja, a tabela classificativa em casa e fora, form tables. Isto é basicamente a contemplar os últimos 6 jogos neste caso, e aqui os últimos 6 jogos em relação ao fator casa e o fator fora. Temos aqui número de sequências de vitórias. Aqui temos as vitórias. Aqui podem ver inúmeros fatores sobre as diversas equipas. Não irei estar a perder aqui muito tempo. Bem como top scores aqui e attendance. Também, por vezes, pode ser importante o número de espectadores no estádio, porque um estádio que esteja cheio, que esteja com a claque da equipa da casa, é completamente diferente. Contudo, não é um fator que nós vamos ver, logicamente, a cada jogo, mas por vezes é muito importante o fator casa, o fator da V-Clack. É um dado estatístico interessante, digamos assim. Aqui é o número de golos marcados, ou seja, o top scores de cada jogador. Neste caso está sendo o último gol a dia 22 de novembro. Temos aqui o Cristiano Ronaldo, temos aqui o Carlos Bacca, agora estava a ver aqui de Sevilha, no dia 26 de outubro. Basicamente são tabelas que podem ser interessantes se nós quisermos analisar alguma coisa, ok? Temos aqui toda a tabela classificativa, com o número de golos, com a percentagem de cada jogo, de derrotas, quando há derrota, a diferença de golos, o número de pontos, o número de vitórias em casa. Temos aqui tudo aquilo pode ser interessante para o jogo, ok? Aqui em primeiro lugar, nesta aba que eu abri aqui em Espanha, em relação à competição, mas vocês podem escolher aqui qualquer dado estatístico. Este site tem tudo, resultados ao intervalo, 28% dos jogos têm 28%, desculpem, dos jogos o resultado ao intervalo é 0-0, no final do jogo houve 12 0-0, ou seja, em 10% dos jogos. Tudo isso está aqui contemplado. Contudo, quando nós queremos saber um jogo, quando estamos nesta página, clicamos em Stats aqui à frente do jogo que queremos, ok? Mas voltando aqui à página anterior, isto era nesta tab, digamos assim, escolher aqui a divisão que eu quero. Depois isto aqui são pequenas curiosidades, digamos assim. Por exemplo, o Newcastle marcou 7 dos seus 8 jogos em casa nos últimos 30 minutos, ok? São pequenas curiosidades que vão aparecendo aqui. Por vezes aqui, sabendo estas curiosidades, até podemos achar odds interessantes. Isto é tudo umas estatísticas em relação a estatísticas das ligas. Por exemplo, da liga inglesa, que está a 31% completa, ok?
ou seja, um terço da liga neste momento está completa, existe uma média de golos de 2.71. Podemos aqui ver um dado estatístico, por exemplo, a liga holandesa é a liga com mais golos, ok? Depois temos a liga albanesa com 1.89 e por aí fora. Temos aqui, como vocês podem ver, as estatísticas de qualquer equipa que vocês queiram saber. Até, por exemplo, aqui das Honduras, nós temos aqui. Interessante. Em todos os jogos tem 3.08 de média de golos. A Liga das Honduras está a 100% porque já está completa, ok? A equipa a Liga Sueca também já está completa. Temos aqui a Liga Holandesa com uma média de 3.98. Eu vou por acaso agora procurar aqui a ver se tem alguma. Eu penso que não, mas afinal tem. Por exemplo, a Liga Norueguesa tem uma média de 4.0 golos por jogo. Isto são dados estatísticos interessantes porque muitas vezes quando as ligas começam as odds estão completamente desajustadas, digamos assim. Então, por exemplo, oferecem-nos uma odd de mais de 6 golos, mais de 5 golos, por exemplo, com uma odd de 5 e nós automaticamente fazemos um back, apostamos a favor, porque sabemos que a Liga Norueguesa, por exemplo, tem sempre muitos golos, ok? Liga da Nova Zelândia, por exemplo, também é interessante, ok? Aqui, principalmente no início das ligas. No início das ligas é quando aparecem essas odds mais interessantes. Aqui temos as estatísticas em termos internacionais, Liga dos Campeões, Liga Europa, a qualificação para o Euro e Campeonatos do Mundo. Isto outra vez aqui, Taça, FA Cup, Liga Cup, isto de Inglaterra, Copa de Itália, Copa do Rei, a Copa de França, Copa da Liga, como vem aqui, todas as estatísticas interessantes. Aqui o top 5 das equipas, basicamente o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, ok, com o número de jogos e também o número de pontos. Temos aqui o Chelsea imbatível, uma equipa sensação que está a ser na Premier League, muito coesa, e todas as outras equipas, ok? Em relação ao resto, penso que já está tudo dito, ok? Penso que já está tudo dito. Golos por liga, recordes por liga, tem aqui todas as curiosidades que queiram tirar e nada melhor que irmos agora aqui ao stat à Liga Espanhola. Vocês já entenderam que eu também utilizo muito a Liga Espanhola, apesar de não ter tanta liquidez, por exemplo, como a Liga Inglesa, mas eu gosto bastante da Liga Espanhola. E vamos, por exemplo, aqui vamos analisar um jogo. E eu vou aqui analisar o jogo. Por exemplo, temos uma Real Sociedade Elche. Vamos ver aqui uma Real Sociedade Elche, ok? E vamos ver também o fator golos que 67% dos jogos da Real Sociedade têm mais de 2,5 e do Elche 83% dos jogos têm mais de 2,5 golos. Okay? Não se esqueçam deste fator golos. Eu também não vou-me tentar não esquecer, porque inicialmente vamos aqui analisar sumariamente este jogo, ok? Temos aqui um Real Sociedade que é 16º lugar contra a Elche, que é 17º lugar. Temos aqui os últimos 8 jogos da Real Sociedade. Vem de um empate com o Deportivo, vem de uma vitória sobre o Atlético de Madrid, uma derrota sobre o Málaga, uma derrota, ok, o Málaga aqui ganhou 1-0. E também empatou com o Córdoba 1 igual. O Elche podemos ver aqui 2-2 com o Córdoba, 0-0 com o Getafe, 2-1 contra o Espanhol, perdeu com o Valência e aqui também perdeu com o Sevilha. Ok, estar aqui a ver só para ter noção dos resultados. E aqui algumas curiosidades que podem ser importantes. Real Sociedade concedeu pelo menos um golo em 100% dos seus jogos em casa. 70% dos jogos da Real Sociedade, dos pontos da Real Sociedade, foram ganhos em casa, ok, 70% em casa. E a Real Sociedade marcou em 75% dos seus jogos em casa. Real Sociedade tem concedido opening goal, ou seja, o gol inaugural, em 75% dos jogos em sua casa.
e a Real Sociedade também concedeu pelo menos um golo nos seus últimos 6 jogos em casa, ok? Estão algumas informações, isto é bom muitas vezes termos uma folha ao lado para irmos escrevendo estes pontos que podem ser interessantes. Os últimos 4 jogos em casa da Real Sociedade foi a Real Sociedade Atlético de Madrid com 2-1, perdeu com o Málaga, perdeu com o Getafe, empatou com o Valência, ok? É importante referir que o jogo, o último jogo é sempre o que aparece em primeiro lugar, ok? Ou seja, o jogo mais recente. O Elche empatou 0-0 com o Getafe, perdeu com o Valência 3-1, empatou com o Almeria e o Elche perdeu 5-1 com o Real Madrid. Ok, análise estatística nesta parte da tabela, muito importante. Eu vejo aqui um Real Sociedade Atlético Madrid. Eu vejo que a Sociedade ganhou ao Atlético Madrid 2-1. Ok? É um fator que sai-me logo à vista. Mas é importante também referir que a Real Sociedade jogou muito tempo desse jogo com um jogador a mais. Eu vi um bocadinho do jogo e eu lembro-me que a Real Sociedade jogou muito tempo com um jogador a mais e até posso dizer que eu penso que o jogo estava 1-1. O Atlético de Madrid teve uma expulsão, a expulsão do Siqueira, penso eu, do defesa esquerdo do Atlético de Madrid, e a Real Sociedade marcou após essa expulsão. Contudo, eu poderia ir ver esse jogo e fazer essa análise estatística. Basicamente ia aqui à Liga Espanhola e iria procurar aqui esse jogo. Último jogo, Levante, Atlético Málaga, não foi Atlético Málaga, foi Sociedade Atlético, Real Sociedade Atlético, onde andas? Aqui, tinha que ser o último. Ok, o gol da Real Sociedade foi aos 83 minutos e foi o 2-1. Ok, foi isto. Eu pensaria que poderia colocar aqui, mas não posso. Por acaso pensaria. Mas rapidamente nós vemos com a expulsão, penso que a expulsão foi aos 60 e tal, 70 e tal minutos, mas basicamente ainda há qualquer site da internet depois de jogos eu conseguia ver a expulsão. Basicamente a Sociedade ganhou, é verdade, mas eu lembro-me que o Atlético de Madrid estava a fazer os seus ataques, estava a tentar, estavam igual, estava a tentar, mesmo com os jogadores expulsos, fazer o 1-2 e a Real Sociedade faz o 2-1 entretanto, ok? Por isso é um jogo de exceção, digamos assim. E eu consigo ver aqui, ficando os outros jogos, que a Real Sociedade não consegue ganhar em casa, só conseguiu empatar 1-1 com o Valência. Ou seja, parece que com as equipas mais acima da tabela classificativa, parece que a Real Sociedade gosta de incomodar, contudo, com as outras equipas não consegue fazer grande coisa. O Elche que está em 17º lugar vai fazendo a sua vida fora de casa, perdendo com o Valência e com o Real Madrid, que não são fatores relevantes porque são equipas do topo da tabela, e empatou com o Getafe e com o Almeria. Ou seja, nos últimos 2 jogos eu posso dizer com estes jogos eu posso dizer que o Elche é fora de casa até uma equipa que se calhar joga um bocadinho à defensiva, tentando guardar pelo menos o empate, porque pelo menos com o Getafe e com a Almeria conseguiu. Não é verdade, não conseguiu com o Valência e com o Real, mas também são equipas e não posso comparar, ou seja, podia descartar este jogo e este jogo também, ok? Poderia descartar estes 2 jogos porque são equipas muito mais acima do que o Elche. Temos aqui um overall, temos aqui um fator, podemos ver aqui que em 50% dos jogos o Elche perde fora, ganha 17% em casa. O Real Sociedade também ganha muitos jogos, ganha 33% dos jogos em casa, perde 50% dos jogos em casa, ok? E é um fator que pode também ser interessante. Aqui deste lado, e basicamente é o que isto nos diz, no fator caso, o Real Sociedade está em 12º lugar e o Elche está em 16º, ok? Este aqui é em termos de golos. Golos marcados, golos feridos.
E a média de golos marcados por jogo por esta equipa em casa é 1.5, overall é 1, ou seja, isto é só o fator casa, isto é contemplando o fator casa e o fator fora. Posso ver que a Real Sociedade é mais concretizadora em casa, ok? O Elche tem um overall de 1, tem uma média de 1 e fora de casa tem 1.17. Até, curiosamente, o Elche fora de casa marca mais golos. Golos concedidos por jogo, temos 1.5 aqui no fator casa no Real Sociedade. Eu olho sempre para o fator casa e fator away, penso que seja mais importante. E o Elche também sofre 2.5, ou seja, sofre muitos golos. Eu, entretanto, eu estou aqui a ver os golos, estou já isto interessante, e tive a curiosidade de ver os jogos anteriores a estes que estão aqui explícitos, então fui ali e apenas pedi para ver os restantes jogos, ok? E vejo aqui com o Elche, e eu vejo aqui com o Elche fora. Se vocês virem, o Elche fora jogou principalmente com as grandes equipas. Isto é um fator que comecei logo à vista, ok? O Elche aqui jogou com o Barcelona aqui fora, jogou com o Raio, isto é uma inspeção, jogou com o Real, jogou com o Almeria, jogou com o Valência, jogou com o Getafe. Posso dizer que o Elche fora é bastante mais forte do que em casa. Porquê? Porque fora já jogou contra o Barcelona, já jogou contra o Real Madrid, já jogou contra o Valência. Tirando estes jogos, ou empatou ou ganhou. Ou seja, eu posso concluir que o Elche fora tem tudo para ganhar neste jogo, porque os jogos que teve foram com equipas muito fortes. Por isso baixa um bocadinho na classificação. Ou seja, estas três derrotas foram contra as equipas de top, Valência, Atlético e Barcelona, ok? Tenho que ter isto em conta e vou ter isto em conta. Continuando, isto é a média de golos, já tínhamos visto aqui. Isto é a média de golos marcados e conseguidos seguindo o fator A. Ok, isto é o fator A. 3 golos, ou seja, a média de golos marcados e sofridos em casa aqui é 3. E aqui no Elche é 3.67 fora de casa. É importante referir que estes 3.67, o Elche, como vimos, jogou contra o Barcelona, jogou contra o Real, levou grandes goleadas, o que faz com que esta média suba. Atenção. E por isso também aqui a percentagem de jogos com mais de 2,5 golos fora é de 83%, e aqui em casa para a Real Sociedade é de 67%, mais 3,5 tem estes valores e 4,5 tem estes valores. Para ambas as equipas marcarem 83% no fator casa para a Real Sociedade e fora para o Elche 67%. Clean sheet, ou seja, não sofrem golos. O Elche é 17% dos jogos, e em todos os jogos o Real Sociedade, como vimos, teve aqui, sofreu golos. Falhou, ou seja, não marcou em 33% dos jogos fora e 17% dos jogos em casa. O Real Sociedade também não marcou. Isto são pequenas médias, contemplando average de 1 e de 4, dos valores de 1 e 4, ou seja, os golos marcados por jogo e os golos concedidos dá 2. Basicamente isto é para fazerem médias. É importante estes fatores A porque contempla o fator casa, outro o overall, uns o fator fora e outros o overall. É importante terem esta relação. Mas o que eu queria referir aqui, e dois aspectos que já me saltaram à vista analisando isto, é que o Elche, muito bem, o Elche não está bem na classificação, não está bem no fator casa, mas 3 jogos do Elche foram com 3 grandes equipas: Real Madrid, Barcelona e Valência. E por isso pode estar numa tabela se calhar não merecia estar tão abaixo na tabela, porque já jogou com grandes equipas e o Real Madrid, Barcelona e Valência, e todas elas jogou fora. Ou seja, é uma equipa que fora de casa até parece nos outros jogos ou empata ao jogo ou ganha ao jogo, ou seja, até parece que pode criar algumas dificuldades à Real Sociedade. Inicialmente
eu poderia ter desta minha análise quantitativa, eu poderia dizer que o Elche até tem fortes razões, pelo menos para empatar ou ganhar o jogo. Pelo menos era o que eu tirava já daqui. Aqui, isto é o fator golos, pode ser importante nos primeiros 15 minutos, por parte e tipo de golos. Ok? Isto aqui eu dou mais importância aos golos por parte, ok? São equipas, se uma equipa marca mais golos na primeira parte, é muito mais provável que essa equipa abra o jogo, ok? Abra o marcador, e aqui temos os golos, e este também pode ser muito importante, porque eu vejo aqui, por exemplo, que o Real Sociedade, enganei, o Real Sociedade sofre muitos, ou sofre 4 golos, até é o período que sofre é o período que sofre mais golos, é aqui nos 0, 15, dos 0 aos 15 minutos, e no período que marca mais golos é aqui aos 76, ou seja, no final de cada parte parece que o Real Sociedade cresce no jogo. O Elche sofre muitos gols aqui dos 31 aos 45 minutos e dos 76 aos 90. O que poderia dizer é que se o Real Sociedade sobe muito nos minutos finais de cada parte, e se o Elche costuma sofrer muitos gols, tem tudo para que posso dizer que o Real Sociedade tem tudo para marcar golos no final de cada parte neste jogo. E que o Elche até se poderá adiantar no marcador, visto que o Real Sociedade sofre muitos golos logo de início. Parece que é uma equipa que entra no campo um bocado perdida, e o Elche é uma equipa que até consegue fazer golos no início de cada parte, ok? Estaria aqui, por exemplo, estaria a favor do Elche no início de cada parte e no final de cada parte contra a Real Sociedade. Se calhar era a conclusão que eu tirava daqui em termos quantitativos. Ok? Fiz uma análise assim muito rápida de Real Sociedade Elche. Basicamente, poderia estar a favor da Real Sociedade no final de cada parte, a favor da Elche no início de cada parte, isto mais no mercado do trading, ok, que eu posso entrar e sair do mercado, como nós vamos ver posteriormente. Em relação aos golos, eu tinha visto aqui que são equipas com grande percentagem de golos. Na realidade são equipas que marcam alguns golos, mas este 5-1 influencia contra o Real Madrid, e temos que ter em atenção esse número de golos. Quando eu disse que tinham muitos golos, tinham uma grande percentagem de golos, estava a ver aqui a possibilidade de Real Sociedade e do Eibar, eu ver de acordo com as estatísticas que eram equipas bastante defensivas, e a partir daí eu fazer se calhar um under 2.5 ou um under 3.5, porque a odd podia estar a contemplar ainda este jogo do 5-1 e do 3-1 com o Valência, ou seja, com equipas grandes, e isso estar a influenciar a odd, ou seja, verem, ok, é uma grande percentagem de mais de 3 golos, mas eu tenho que ver o que está para além das estatísticas. Nos últimos 4 jogos, o Elche jogou com o Real Madrid e com o Valência, ou seja, são jogos que automaticamente vão ter muitos golos, e por isso vai subir a odd dos golos, ok? Ou seja, o meu pensamento é, vai subir a odd, ou seja, a odd vai estar desajustada porque está a contemplar aqui o Real Madrid, mas isto é um jogo com o 16º classificado, que é a Real Sociedade, e tem tudo para dar poucos golos. Eu, por curiosidade, vou ver aqui a odd do 3.5, principalmente se eu entrasse era no under 3.5. E vou ver aqui ao futebol. O principal nas estatísticas é isto. Eu ver o que é que está para além das estatísticas. É verdade que nos últimos golos, ok, 83% dos jogos do Elche tiveram mais de 2,5 e da Real Sociedade tiveram mais de 67%. Ok, mas o Elche jogou com o Barcelona, jogou com o Real e jogou com o Valência. Em todas elas eles quase que levaram goleada, levando uma boa goleada do Real, o que pode aumentar a odd, e isso não é justo. Ver aqui a Espanha, Primeira Liga, Real Sociedade Elche, e aqui vou ao mercado dos golos. Menos 2.5 golos está a 1.8, e menos 3.5 está a 1.21, ok? Eu não acho esta odd, não acho de valor. Sinceramente não acho de valor. Eu acho que este jogo tem tudo para ter menos 3,5 golos, mas se me oferecessem uma odd de 1.6, 1.7, ainda aceitável.
mas neste caso 1.20, 1.3 acho muito baixa. Acho baixa, até. Ok? Estava aqui a analisar, a odd do 2.5 está a 1.8, mas a Real Sociedade é até uma equipa que concretiza. Pelo menos tem concretizado pelo menos um gol, 1-0, 1-0. Eu acredito num resultado de 1-0, 2-1, por aí. Ok? Logo, aquele o under 3.5 a 1.3 não me satisfaz, logo não iria entrar, mas é isto que eu quero que vocês vejam, porque muitas vezes dão estas estatísticas, contemplam o facto de terem uma percentagem muito grande, mas nós temos que ver que os últimos jogos foram com o Real Madrid e com o Valência, ok? Por isso é normal que a percentagem dos golos suba. Pronto, como viram aqui, analisámos tudo, todas as estatísticas. Vocês têm que ver o que é que está para além das estatísticas. Tipo a análise que eu fiz, a dos golos. Para além disso, também aquela análise que eu vi que o Elche jogou com o Real Madrid e com o Valência, logo tinha tudo para baixar a odd. Quando estava a editar o vídeo, eu também reparei que existia outro jogo que eu gostaria de falar, porque é um jogo diferente. Porque normalmente, como nós vimos anteriormente, o Real Sociedade e Elche são odds mais equilibradas, e eu queria também dar-vos um exemplo de odds um bocadinho mais desequilibradas com um claro favorito, ok? Neste caso, o jogo é aqui do Bayern contra o Friburgo. Nós temos aqui já no score a preview deles, ok? O jogo é hoje à noite. O Bayern Munique, como tem apresentado algumas baixas, contudo, o banco do Bayern Munique é bastante forte. Podemos ver desde já algumas baixas, como aqui no centro da defesa, como do lado esquerdo também. O Lam está lesionado, Thiago Alcântara também já há algum tempo está lesionado. Então o Alaba também está lesionado. Jogadores que também dão o seu contributo para a equipa, são importantes. Contudo, o banco do Bayern de Munique é bastante forte e tem sempre substitutos à altura, ok? Neste caso, eu não vou estar aqui a voltar a analisar toda esta página, mas basicamente o preview aqui do score, aqui pelo resultado, até podemos ver que é 4-0, ou seja, a probabilidade do Bayern de Munique ganhar é bastante elevada, como já seria de esperar. E vendo aqui as odds do Bayern de Munique, posso ir aqui, Alemanha, Bundesliga 1, jogo do Bayern de Munique Friburgo, e vemos aqui que a odd do Bayern de Munique é 1.08, ok? É uma odd bastante baixa, é um acontecimento muito, muito provável. Eu, sinceramente, acho que o Bayern de Munique vai ganhar e com uma grande margem. Contudo, a odd parece-me mais ou menos justa, e por isso eu também não vou entrar no back ao Bayern de Munique, ok? Porque a odd parece-me mais ou menos justa, não me daria grande lucro também, por isso eu não irei entrar em back ao Bayern de Munique, ok? Mas o que eu queria era virmos buscar aqui o jogo do Bayern de Munique também, ou Soccer Stats, para vocês verem. Aqui nos últimos jogos do Bayern de Munique, o Bayern ganhou 4-0, 1-0, 1-0, 4-0, 4-0, 2-1, 0-0 e 6-0, ok? Nos últimos jogos em casa, sem ser que o Dortmund sempre ganhou. O que eu queria que vocês reparassem aqui é o padrão que o Bayern Munique raramente sofre um gol em casa, ok? Tirando o jogo com o Bayern Munique, mas desculpem, com o Dortmund. Contudo, apesar do Dortmund ser uma equipa que este ano está a surpreender pela negativa, ok? É uma equipa que está nos últimos lugares da tabela, está melhorzinho do que no início da liga, mas está nos últimos lugares da tabela. É um jogo sempre que com um historial um pouco diferente, não é verdade? Porque o Dortmund e o Bayern, principalmente o ano passado, guerrearam muito na liga. O Dortmund, não que o Dortmund fosse incomodar o Bayern Munique vai ganhar a liga, mas o Dortmund apresentou-se como sendo a equipa que poderia fazer algo num jogo, poderia fazer frente ao Bayern Munique, ok? Então é um jogo sempre diferente. Podemos verificar que o, o Bayern Munique quase todos os jogos não sofreu nenhum gol, enquanto que o Friburgo sofreu em quase todos, sem ser que o Colónia sofreu em todos os jogos, pelo menos nos últimos jogos. Este Hamburgo foi um empate, mas todos os outros, este aqui foi uma vitória, e todos os outros pelo menos sofreu um gol. Poderia ver aqui, o que eu queria ver é basicamente também os jogos entre está aqui,
era isto que eu queria ver. O Bayern Munique em 15 de fevereiro de 2014 ganhou 4-0, o Friburgo conseguiu empatar, o Bayern Munique ganhou 1-0, o Bayern Munique ganhou 7-0, aqui já estamos em 2011, já não, para lá de 2011 também já não interessa muito. O que eu quero demonstrar aqui é que, neste caso, o Bayern Munique tem sempre feito jogos que conseguem um clean sheet, ok? Como já vos falei. E vocês também já deverão saber, o mercado clean sheet é basicamente o Bayern Munique não sofrer gols, ok? Então posso ir aqui à Bet365, a clean sheet está aqui em apostas especiais, para ganhar a 0, ou seja, o Bayern Munique ganha, mas o Friburgo não marca nenhum gol, a odd está a 1.53, ok? Na minha opinião, é uma odd de valor, é uma odd que tem tudo para bater, digamos assim, e nos últimos jogos é verdade que é só necessário um golo para o Friburgo conseguir, uh, fazer com que esta aposta seja perdida, mas o Bayern Munique está bastante forte em casa, bastante, em termos defensivos está bastante coeso, pelo menos em termos de estatísticas. Eu não acompanho a 100% Liga Alemã, mas em termos estatísticos o Bayern Munique está bastante forte, conseguindo bastantes vitórias, e só em 2 jogos, que eu agora estou aqui a ver, só em 2 jogos é que se deixou marcar, ok? Se me oferecem uma odd de 1.53, basicamente 72, 73 mais ou menos, tinha que fazer a conta, 72, 73 probabilidade disso acontecer, eu vou aceitar, eu vou aceitar o, era isso, vou aceitar a odd. Estava aqui a fazer apenas as contas dos jogos em casa e dos jogos que já sofreu. Eu, pessoalmente, ainda por cima, digamos assim, que o Friburgo é um jogo que tem tudo para a odd, para a odd, para a odd, digamos que bater, ok? Em termos de golos, espera-se um jogo logicamente com bastantes golos. Eu estava aqui a ver no over de 2,5 em casa, o Bayern Munique tem 75% dos jogos com mais de 2,5, e away o Friburgo tem 38% dos jogos com mais de 2,5 gols, ok? Se nós fizermos aqui os averages, 3.07, 2.54, eu acredito sinceramente que seja um jogo com muitos golos, e por isso vou ver, por curiosidade, porque não estou muito confiante, mas por curiosidade, que o mais 2,5 gols está a 1.13 e o mais 3,5 gols está a 1.72 e o 4.5 a 2,62, ok? Se calhar o menos 3,5 a uma odd de 2 é apetecível, digamos assim. Porquê? Porque o menos 3,5 gols terá que haver pelo menos até 3 golos no jogo. Podemos observar que o Augsburgo levou, digamos assim, 4 do Bayern de Munique, mas o Bayern em casa tem 1-0, tem 4-0, tem 2-1 aqui, tem 6-0 contra o Werder Bremen. Eu acho que o 3,5 seria uma boa odd a 2, não porque eu acho até provável o jogo ter mais de 3,5 golos, mas se me oferecem uma odd de 2, penso que é uma odd bastante apetecível, ok? Porque o Friburgo não tem assim, quando joga fora também não tem grandes derrotas, ok? Tem aqui um 2-2 que já passaria, o Friburgo aqui ganhou, aqui perdeu, ok, estou a ver mais ou menos, principalmente aqui 2.40, 2.75, ou seja, não vai muito para além dos 3.5, ok? Eu basicamente aqui queria-vos dizer mais era o clean sheet. O clean sheet é que eu tinha estudado, o clean sheet que estava a 1. O clean sheet que estava a 1.53, ou seja, o Bayern Munique não sofre nenhum golo a 1.53, esta sim era uma aposta que eu faria, ok? Depois, navegando aqui, digamos assim, só para vos mostrar aqui os golos, 3,5 com uma odd 2, se calhar era uma odd que eu até estudaria, ok? Eu não estudei, teria que ver todas as estatísticas como vimos para o jogo da Real Sociedade Elche, mas seria um jogo que eu iria estudar, ok?
Em relação à próxima aula, vai ser a aula número 12, recuperação de perdas, controle emocional e precauções, ok? Na próxima aula vamos continuar a batalhar em todo o controle que é necessário, em toda a gestão que é necessária, tudo o que teremos que fazer para levarmos o nosso trading, mais tarde agora as nossas apostas simples, mas mais tarde para levarmos o nosso trading aos grindos consistentes, ok? Como eu já vos expliquei, grande parte do sucesso dos traders é também controle e gestão de banca e digamos mais até é principalmente muito controle e muita gestão de banca, ok? Nesta aula penso que vocês entenderam o poder das estatísticas, ok? Analisar as estatísticas e ver fatores que podem inflacionar ou não as odds. Vimos ali no Real Sociedade Elche o facto do Elche ter jogado com equipas grandes, ok? O Real Sociedade até poderá golear o Elche por 5-6-0, mas a odd do Elche pode estar inflacionada pelo facto de estar a jogar por ter jogado com equipas grandes, ok? Pronto, em suma, isto são as estatísticas. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida coloquem.